assunto bem interessante aí, que é para ver como é que os empresários do Norte estão encarando toda essa situação de agora e como podem sair também dessa pandemia, né, quando tudo isso sair. Tá chovendo muito aqui em Belém, tá um toró, como dizem aqui no Pará, mas eu espero que a nossa conexão aí fique saudável durante esse período todo aí, tá bom? Vai. Sim. Olha aqui, ó, como ficou. Tá. Como faz, tu sabe? Ok, beleza. Já vou chamar a Lígia. Bom, Lígia, já vou chamar você para você já ficar aí e vamos lá, tá? Bem-vindo, Daniel. Bem-vindo, André. Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje, pessoal. Quem já tá aí, Lígia? Cláudio, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Você tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo sim. Só deixa eu aumentar aqui o meu volume. Aqui, beleza. Tudo jóia? E aí, como é que tá aí? Muito calor? Aqui tá muito calor. Tá Belém quente já é demais. calor e aí é sempre um pouquinho mais, né? É, sempre um pouquinho mais. E hoje não choveu. Eu acho que vai chover agora à noite, não sei. Pois é, aqui tá um toró agora. Começou exatamente quando eu chamei aqui a live. Começou, como dizem o paraense, né? Um toró. Tá uma chuva muito forte. Mas que legal. Bom, o pessoal tá entrando. Boas-vindas aí, pessoal, para quem tá chegando agora. Nossa live do bem, que é a live de hoje, de segunda-feira, 21 horas, tem uma convidada super, mega especial, que eu admiro muito. E eu espero que esse bate-papo também possa contribuir aí para esse momento, né, em que a gente está vivendo, do empresário, de todas as pessoas aí com alguns certos dificuldades, enfim, né, nas suas dificuldades. E esse é o objetivo dessas lives, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Carvalho, eu atuo aqui em Belém, na região norte, com desenvolvimento de empresários há mais de 10 anos, com o objetivo de desenvolver o engajamento dos colaboradores. E neste último ano agora, eu incrementei, sou embaixador agora do Instituto Capitalismo Consciente, e que baseia justamente no capitalismo, como chama o nome, consciente, né, de obter lucro, mas dando valor às pessoas e retribuindo para a sociedade de alguma maneira o que a empresa tem de objetivo e que o propósito dela seja bem maior do que apenas o lucro. Então sejam bem-vindos a essa live de hoje e eu vou pedir já, antes de nós começarmos e entrarmos aí no assunto da live, eu vou pedir rapidamente que a Lígia se apresente aí para o pessoal. Diga aí seu nome completo, enfim, de onde está falando, para quem não conhece ainda. Antes da gente começar qualquer coisa, eu quero agradecer de coração pelo convite, em nome até da associação também, da CDL Jovem Macapá e Santana, a qual eu pertenço. E já na apresentação, eu sou a atual dirigente da Associação CDL Jovem Macapá e Santana. São mais de 100 associados aqui nas duas cidades que a gente representa. E é uma galera assim, bem jovem, um grupo de empreendedores assim, bem empenhado. E eu dirijo já há 2 anos, esse é o meu último ano, já vai fazer 3 anos agora no final do ano. Faço parte de 2 empresas familiares, a qual eu sou sócia proprietária. Uma se encontra aqui na cidade de Macapá, é a Amapá Piscinas, é o nosso segmento, e a outra fica no Amazonas, né? E aí ela fica na cidade de Manaus, e a Manaus Piscinas. Então, eu trabalho nessas duas empresas familiares, e a gente da área de lazer em geral, né? Aqui no Amapá, a gente já tem 16 anos de empresa e em Manaus a gente tem 11 anos, já fizemos 11 anos agora em 2020.
Legal, bacana. ex-aluna do método Dale Carnegie também, né? Acho que em Aham. 2015, né, Cláudio? Você veio aqui. Já faz um tempão, né? Faz um tempão, acho que foi em 2015 mesmo. Já está na hora de Legal. voltar por aqui novamente. Com certeza. Eu adoro Macapá. Sabe que eu tenho um carinho muito grande aí. Quando eu falo com alguém daí, eu gosto muito, assim, sabe? De falar com as pessoas daí, de ter contato com vocês, assim, eu acho fantástico Macapá. Gosto muito daí. E que bom, eu também quero te agradecer aí por aceitar o convite tão prontamente. Obrigado mesmo. Assim, é um prazer falar contigo e com alguém de Macapá, né? Ah, Quando lá no sul, eu sou do sul, quando lá do sul a gente ouve de Macapá, a gente primeiro lembra que é a maior distância que tem, né? É do Iapoque até o Chuí, a maior distância do Brasil, então a gente lembra do Amapá e de Macapá assim como algo, puxa, é uma região de geografia, né? Pela sua posição geográfica, mas de um povo assim maravilhoso. Eu gosto muito de vocês aí, assim, de coração. apesar de não ser amapaense, né? Eu já me sinto, porque eu sou pernambucana, mas eu já moro aqui, vai fazer quase já 18 anos, 17 anos. Já é daí. Então, já estou mais tempo aqui do que até na minha cidade natal. Mas, assim, Exato. essa questão que você tocou, inclusive, sobre a tipicidade com relação à geografia do Amapá, é uma das coisas até que eu selecionei aqui, que a gente vai falar um pouco mais à frente com relação aos desafios dos empreendedores nortistas, sabe? Nasceu numa ideia do seguinte: logo quando começou essa pandemia toda, Lígia, até acho que isso eu nem te contei antes, né, da live, mas assim, já aproveitando para você e para todo mundo. Quando começou toda essa pandemia, eu percebi que muitas pessoas, assim, influenciadores, inclusive, o pessoal estava vendendo muito medo para as pessoas, né? Então, assim, dava para perceber que todo mundo estava, cara, o que que eu faço? Nossa, eu conversei com muitos empresários, muitos amigos, e tinha gente realmente, assim, com medo do que ia acontecer, do que estava acontecendo, não sabia o que fazer. E era através dessas lives, assim, que alguns vendiam esse medo para as pessoas. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar, pelo menos aqueles que eu conheço, ou plantar uma sementinha de esperança, uma sementinha de, por um lado, vamos ver o que de bom pode acontecer disso tudo, já que a gente já está aí na crise, a gente já está vivendo toda essa situação, o que a gente pode tirar de proveito disso tudo? O que a gente pode, sei lá, tem que sair algo de bom disso tudo, né? Sim. E eu sempre digo assim, ó, foi a crise do coronavírus, mas podia ser, sei lá, a guerra da China com os Estados Unidos, da Rússia com a China, sei lá, a crise podia ser outra coisa. Podia ser aqui Venezuela querendo enfrentar os Estados Unidos e gerar uma crise a nível América Latina, a gente nunca sabe, né? Então tá aí, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Eu era criança, eu lembro de sempre estar vivendo em crise, então eu, através dessas lives, comecei a convidar empresários que, de alguma maneira, estão enfrentando com o seu dia a dia, que estão criando alternativas, que estão se virando nos 30 para passar por isso tudo. E o exemplo deles já serve para muita inspiração de outras pessoas, né? E aí a gente sempre traz alguma boa notícia, sempre traz alguma coisa assim de algo que está mudando. E aí eu quero começar com uma boa notícia, que essa semana aí, lá na região sul, a morte de Covid, outras cidades do sul já voltaram numa rotina de abertura de comércio mais normal de horários e tal. Claro que com todas as protocolos, tudo que precisa ser feito para as medidas de prevenção, com certeza. Isso a gente não pode parar. Mas já retomando, né, as atividades financeiras, econômicas aí das cidades. Então, é algo positivo
e é algo que a gente já está vendo como exemplo em outras regiões, em outros países que estão acontecendo, né? Então, isso é uma boa notícia que a gente tem que compartilhar com todo mundo, né? Tem gente que já passou, tem gente que ainda está passando, tem uns que ainda vão passar, mas a gente está aí e, de alguma maneira, vamos sair bem, espero eu, de toda essa situação, né? Eu também. Mas vamos lá, Lígia, queria saber, assim, tu contar uma breve história de onde surgiu essa ideia de piscina. Já faz bastante tempo, né? Mas Já. e é uma empresa, veio do teu pai? Conta um pouquinho aí, como é que é isso? Você hoje assumiu? Cláudio, assim, a Macapá Piscinas, né, que foi a empresa, digamos que a primeira, né, foi a primeira empresa. Meu pai já trabalhava no ramo de piscina há muitos anos lá no Nordeste, então já tinha mais ou menos uns 10 anos já de história lá em Pernambuco mesmo. E surgiu uma oportunidade de ter como se fosse uma representação. Era muito recente esse trabalho com piscina de fibra na época. E Uhum. aí, em poucos, tinha uma fábrica, e essa fábrica ela ia querendo expandir o número de representantes dela. Então, ela queria ter um ponto de vendas em cada estado, digamos assim. Então, eu tenho um tio que tem loja aí em Belém do Pará, ali em Benevides, que também trabalha com piscina, né? Tem um tio em Teresina, no Maranhão, em Pernambuco, todos que trabalham no mesmo ramo. E Ah, que aí, legal. a cidade que faltava essa representação, algumas outras aconteceram, também faltava como Tocantins, em Palmas, Araguaína, que também fica em Tocantins, mas aí meu pai decidiu vir para o Amapá. E aí Uhum. ele começou a empresa aqui. 5 anos depois, ele expandiu, teve a oportunidade para expandir para Manaus, né? Hoje, atualmente, ele e a minha mãe, eles trabalham na empresa de Manaus, então eles ficam lá, e eu e o meu irmão, a gente fica na empresa aqui do Amapá. E aí, apesar da empresa de lá ser mais nova, e tudo mais, mas elas têm o mesmo tamanho, mesma proporção de tamanho, trabalham com o mesmo segmento, todas duas, mesmo padrão de atendimento a todos os processos, né, também desde logística, a armazenamento, a estoque e entrega de serviço, né, porque a gente não faz só a venda do produto, a gente entrega um serviço completo para o cliente, e eles atuam lá no Amazonas e eu e o meu irmão aqui. Geralmente, meu irmão e o meu pai, eles atuam na parte externa, minha mãe é o setor de compra das duas empresas, e eu faço parte do financeiro e algumas estratégias ali de inovação, digamos assim, eu me meto, é onde eu gosto mais o financeiro é a necessidade, né? Claro. Acaba que sendo eu, mas eu gosto mais de atuar ali com atendimento, com vendas, com resolvendo os problemas do cliente, a expectativa do cliente, então é mais ou menos essa história. A gente conseguiu vir para o norte através de uma oportunidade, e naquela época a gente imaginava assim que era tudo muito diferente, que aqui tinha muito bicho, muito mato, não tinha quase ninguém. Na verdade, não tinha nada disso. Já era muito desenvolvido, já era uma cidade, era como se fosse uma cidade grande do interior lá de Pernambuco, por exemplo. Eu não sei se você conhece, mas parecia muito com Caruaru, por exemplo, sabe? Uhum. Então, uma cidade grande, apesar de ser uma capital, mas com esse jeito interiorano. E aí, quando você fala assim que gosta muito de Macapá, é mais ou menos esse sentimento que eu tenho, assim, de achar que as pessoas são muito íntimas, né? A gente chega e automaticamente eles acolhem, eles abraçam, eles têm muito é muito cultural de aceitar Uhum. as pessoas, né? De acolher, na verdade. E aí nós nos demos muito bem e estamos. Que legal. Bacana. Que história legal, né?
porque quando tem bastante tempo, assim, você acompanhou o crescimento da cidade, acompanhou muita coisa daí, né? Você cresceu aí na cidade, né? Que Muita, legal. Show de muita bola. coisa. Bacana. E que bom também, parabéns pela família estar trabalhando, porque empresas familiares às vezes têm conflitos e não está bem definido ainda os papéis de cada um, mas pelo que eu observei, o papel de cada um está bem definido, está bem legal, está todo mundo cuidando da sua parte, muito bem, né? Legal. Na verdade, assim, você trabalhar com a empresa familiar hoje em dia é um desafio, né? Mas eu acho que amadurecemos também com o passar dos anos. Cada integrante conseguiu amadurecer e saber qual que é o seu papel dentro da empresa. Então, isso ajudou muito, né? Até a gente chegar até hoje. Houveram muitos conflitos, muitos momentos que a gente ficava meio perdido, muito cacique para pouco índio, né? Era muito cacique para pouco índio. Mas quando se deu a divisão dos papéis de forma clara, a conjuntura, tanto que familiar quanto a conjuntura empresarial no quesito de sócios, evoluiu muito, né? Teve resultado muito positivo. Então, Legal. até nas tomadas de decisões, atualmente, por exemplo, todos têm ali a sua tomada de a sua opinião, mas aí aquela pessoa que faz parte daquele papel principal, ela acaba tendo um voto mais firme, sabe? Tendo mais certeza daquilo que ela tem que escolher ali, daquela tomada de decisão que está diante e tal. Mas hoje estamos assim bem definidos. Já sofremos um pouquinho, mas hoje já está mais definido. Já. Que legal. E é isso mesmo, né? Esses dias eu estava falando com um amigo aí sobre a satisfação na empresa, né? E a gente nunca pode estar satisfeito, sempre tem que estar querendo, sempre tem que ter que melhorar alguma coisa, né? Porque a hora que você achar que está tudo bem, aí vai começar a cair, né? Então, a família também é isso. E quando a gente vê esse progresso, é muito legal. Muito bem, pessoal que está aí, manda, olha o aviãozinho aí, convida outras pessoas e tem um coraçãozinho ali do lado, clica no coraçãozinho, porque a Lígia merece, pessoal. A Lígia, ó, é top. O papo com ela vocês vão gostar demais, tá? Então, vamos lá. Lígia, e assim, CDL, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão aí do CDL jovem. Esse é um desafio também, é algo voluntário, né? 3 anos de gestão, é isso que você falou, né? 3 anos eu fazer. E assim, vamos falar sobre, primeiro assim, a Lígia, que decidiu assumir esse cargo, né? E dessa importância que tem hoje essa colaboração. Como é que foi para você assumir o cargo? Até porque eu não acompanho tanto o CDL, eu faço parte da DVB e acompanho um pouco mais da Associação Comercial, mas nessas instituições não tem muito a presença feminina, né? Principalmente no presidente e tal. A grande maioria das gestões, assim, são de homens e tal. Como é que foi para você assumir? Como é que foi esse desafio aí? Encarar isso? Cláudia, assim, antes de eu estar como presidente, né, eu já atuava como diretora dentro da CDL Jovem, era diretora de planejamento. E aí se deu também aqui a Associação CDL Jovem, ela é muito recente, ela tem poucos anos, então ela tem uns 6, 7 anos no máximo, né, de tempo, assim, é até muito tempo, né, tá até parecendo muito tempo, agora que eu tô vendo e tal, então tem um tempinho já, mas aí, assim, eu já atuava como diretora de planejamento, e aí, quando findou a última gestão, a gente montou 2 chapas, eu e o meu vice, que era presidente, era diretor financeiro, e outra chapa, né? Então foi assim a gente diz que foi muito democrático, diferente de algumas associações assim mais antigas que existe um apontamento de
de quem que é o gestor, né? Ah, quem vai ser o próximo gestor. Então, no nosso caso, não foi algo muito democrático, teve 2 chapas, e os associados tinham que participar, iam lá e faziam a votação na chapa que ele achava que era interessante, e a nossa foi a chapa vencedora, né? Então, foi com grande felicidade que a gente assumiu o cargo, inclusive, e grande parte da nossa diretoria atual, ela tem, ela é composta por um grupo de mulheres, né? A sua maioria é de mulheres. E, assim, a gente, como eu te falei no começo, nós temos entre 100 e 120 associados, nós temos empresas grandes que fazem parte, pessoas que não têm empresa, o CNPJ formado, mas são empreendedores, porque assim, Cláudio, o diferente da CDL Jovem Macapá e Santana para uma CDL Macapá, por exemplo, ou uma outra associação, é que a gente é uma rede de empreendedores que trocam ideias continuamente. Então, não necessariamente a gente precisa ter um evento, não necessariamente eu preciso vender um produto, como é o caso da CDL Macapá, que vende o SPC e o certificado. Não necessariamente a gente precisa ter, fazer esse tipo de trabalho, porque o nosso principal é essa rede de empreendedores jovens. Então, o que acontece? Por exemplo, agora, durante a pandemia, o que acontece? A gente tem um grupo no WhatsApp que tem lá vários empreendedores de vários segmentos, desde cafeteria de shopping, que está sendo totalmente, como é que eu posso te falar? Está sendo muito sacrificada, né? Porque estamos há muitos dias nesse período de pandemia e tal. Aqui nós tivemos lockdown, Belém teve também, não Teve foi? também, teve. Aqui nós tivemos, então, sofrendo muito. Eu tenho empresas como salão de cabeleireiro, maquiadoras, que aí já entra como um profissional liberal. Eu tenho empresas de grande porte, com 200, 300, 400 funcionários, que fazem parte, às vezes são sócios proprietários, né, dessas empresas, às vezes são herdeiros, mas gerem a empresa, então entra ali no caráter sucessório. E pessoas de TI também, então, advogados. Então, é uma rede de empreendedores jovens, assim, muito diversificada. E a gente troca, eu acho que o mais interessante da CDL Jovem hoje é que a gente tem um discurso e uma troca de informações muito direta, muito contínua, inclusive. Então, se eu tenho uma dúvida sobre uma questão de RH, por exemplo, eu entro lá, gente, está acontecendo isso comigo, é assim mesmo e tal. Então, sempre tem essa troca e é um crescimento, assim, muito interessante. Eu posso falar para você que é um desafio, não é fácil gerir uma casa, assim, grande, e é um desafio você participar aqui no Brasil, no Norte, principalmente, essa cultura de associação, ela ainda é um pouco deixada de lado. Ela não é tão valorizada quanto em outros lugares, né? Então, a gente vê que em outras capitais a gente tem associações que têm um peso mais forte, que tem que culturalmente valoriza mais assim o processo associativista, digamos assim, né? E aqui não, a gente ainda está devagarzinho e acaba sendo que um desafio mesmo, você tocar e sensibilizar os associados a pensar no todo, a pensar como associação, a pensar no bem de todos, que às vezes você tem que deixar um pouco a sua empresa de lado para pensar na empresa de todos, e aí a empresa de todos é o comércio de todos, é a economia, entendeu? Geral, e assim vai. Então, a gente vive assim, um desafio, eu não sei se é cultural, mas ainda é um desafio muito grande assim, de fazer com que o associado perceba e tenha sensibilidade de perceber a importância da associação como um todo, né, para todos. E é uma associação sem fins lucrativos. Nós fazemos vários eventos durante o ano, a maioria dos eventos eram presenciais, né? Agora que não está podendo, mas eram presenciais. E o evento principal que nós fazíamos era o DLI,
DLI, que é o Dia Livre de Impostos. Então, é um evento que acontece em todas as CDLs do Brasil, CDLs jovens, onde a gente faz um trabalho de conscientização da população para perceber a alta carga tributária que nós pagamos e que não temos o retorno devido. Então, esse movimento, geralmente, ele começou em postos de combustíveis, e aí as pessoas faziam filas quilométricas para conseguir abastecer o carro, porque o imposto do combustível ele chega a ser praticamente a metade do valor. Então, se hoje a gasolina paga R$3,20, é R$1,60 era de imposto. Então, era um valor muito grande. E aqui nós sempre fizemos esse evento, é um evento muito conhecido, tanto na cidade de Macapá quanto de Santana. Começamos com o posto de combustível, depois nós fomos ampliando, fomos para um shopping da cidade. No outro ano a gente já estava em todos os shoppings. E esse ano a gente estava na expectativa de fazer em todos os shoppings, abranger mais dentro do comércio local e também participar nos postos de combustível. Então, esse é um evento muito grande, mas infelizmente não deu muito certo, porque quando tudo isso começou, foi anunciado, né, a CDL Jovem Nacional anunciou que não faríamos o evento do Dia Livre de Impostos, mas logo em seguida ela fez um Dia Livre de Impostos online. E nós aqui em Macapá estávamos em lockdown. E aí estava muito complicado. A gente estava em lockdown até o dia 2 de junho e o evento seria dia 4 de junho. Então ia ficar muito, muito complexo da gente conseguir fazer a divulgação, da gente conseguir cadastrar lojas, conversar com lojistas, de forma que a maioria das empresas estavam 100% fechadas. Então, aqui em Macapá não foi possível fazer, em Manaus foi feito, né? Teve um grande número de acessos à página do DLI lá em Manaus, foi um resultado positivo. E é uma forma também da gente contribuir, porque acabou virando uma data comemorativa, como se fosse um Natal, um Dia das Mães. Né? Aqui na cidade a gente conseguiu, por exemplo, bater nos shoppings, a gente batia Dia das Mães, a gente conseguia bater o Natal. Então era um movimento, um fluxo de vendas assim muito interessante. Quanto maior o número de pessoas participando, maior o número de pessoas conscientes, né? Que legal. Então, esse é um dos eventos principais da CDL Jovem Macapá e Santana, que aqui em Macapá a gente não conseguiu realizar esse ano, mas te digo que o objetivo principal da CDL Jovem hoje é contribuir para esse networking, sabe, entre a conversa dos jovens, porque, por exemplo, eu tenho a facilidade de ter meus pais próximos, né? Deles serem líderes, deles serem gestores mais antigos. E quando eu tenho alguma dúvida, são a eles que eu recorro. No caso de alguns outros empreendedores, eles não têm esse benefício, essa facilidade. Então, fica muito a quem recorrer quando a gente tem uma dúvida pequena, qualquer que seja, né? Até uma troca de experiência com relação a alguma coisa que a gente está vivendo dentro da empresa. Então, a CDL Jovem, hoje ela vem para contribuir dessa forma, entendeu? Que as pessoas, os empreendedores jovens têm, através da associação, essa rede de apoio com relação à continuidade do teu negócio, como gerir, como melhor gerir, de que forma gerir, sabe? Através até de experiência de outros gestores também. Sim, sim, sim. Não, e agora é o momento para isso acontecer, né? Uma coisa que eu tenho dito muito, assim, desde quando começou tudo isso, foi, cara, agora é a hora de uma palavra que é cooperação, colaboração. Procure associações, a Associação Comercial, CDL, procure qualquer uma, faça parte desse grupo, porque vai ser onde vai ganhar força o grupo e onde você vai ter essa capacidade, essa possibilidade de poder trocar essa experiência, ver com outros mais experientes, como é que eles estão fazendo e tudo. Isso é fundamental, né, E assim, Cláudio, vou até ser honesta contigo,
com relação a, nesse período que a gente tá, né, de pandemia ainda, é tanta fake news, é tanta informação que a gente recebe, e informação que a gente recebe que não é verdadeira, que se mistura com as verdadeiras e tal. E aí você tem um canal de apoio, assim, um lugar que você vê que aquelas informações que estão ali te passam segurança, é muito mais é muito interessante, porque assim, Claro. por exemplo, todos esses, a gente já vai completar daqui a pouco 90 dias, mas a quantidade de decretos que a gente teve que analisar, que visualizar, que discutir, que trocar ideia, mas meu negócio está dentro desse decreto, não está. O meu horário corresponde a isso, não corresponde. Já teve caso de, por exemplo, o decreto não beneficiar ou deixar de beneficiar uma atividade essencial. E aí, depois ter que o decreto ser melhorado, refeito ou atualizado por conta de uma observação feita em grupo, né? Então, assim, a gente consegue, dentro de um grupo desse, né, dentro de uma rede de apoio dessa, empresarial, a gente acaba conseguindo se blindar de algumas dessas notícias falsas, do que é verdadeiro, do que não é, e também e acaba conseguindo também fazer uma triagem do que é interessante, do que não é interessante, sabe? Porque a gente deixa de perder muito tempo informações, a gente acaba perdendo muito tempo em busca de tantas informações, quando, na verdade, quando a gente tem ou participa dessa rede de apoio de empreendedores, que já é um grupo mais seleto, a gente consegue ser mais pontual, tanto nas decisões, quanto nas informações mais corretas para a gente, sabe, para dentro do nosso negócio. Então, o grupo, ele dentro do período de pandemia, ele veio para mostrar que, para facilitar essa comunicação das informações externas com relação ao mundo empreendedor, porque hoje a gente acorda a informação do começo ao fim. E às vezes você, tipo assim, cochilou um pouco, quando você acorda, já está rolando uma outra questão totalmente diferente, uma outra problemática, um outro assunto que, se você bobear, você perde muito tempo e não tendo uma E que informação. impacta o negócio da pessoa, né? Impacta o seu negócio diretamente, muitas vezes, dependendo do seu segmento, muitas vezes impacta. E assim também, por exemplo, no começo, como você bem falou, muitas pessoas falavam, faziam terrorismo, né, faziam medo, né, promoviam o medo e tal. E teve essa onda de medo generalizada e tudo, mas aí quando você conversa com o outro, com um segmento parecido, como é que você vai fazer? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas como que você vai conseguir fazer tal delivery? Não, eu vou comprar uma moto, eu não comprei a moto, eu contratei uma empresa tal, e aí, vamos tentar encontrar essa empresa? Não, vamos tentar até, às vezes, abrir uma empresa. E Isso. assim vai tendo outras oportunidades assim, dentro daquele universo que você está vivendo no momento, que é algo extremamente novo para todo mundo. Exato. Por exemplo, o nosso tema, ele até diz assim, como se reinventar pós-pandemia. É um aprendizado. Primeiro que a gente ainda não conseguiu passar a pandemia, né? Então, como se fosse como a gente vai se reinventar durante a pandemia, porque a gente ainda está, né, Cláudio? A gente ainda não consegue ter a certeza de que a gente saiu, né? A gente ainda está vivendo. Aqui no Amapá, por exemplo, a gente ainda está em quarentena. Terminamos o período de lockdown e aqui a gente ainda está em isolamento. Muitas empresas ainda estão fechadas. Agora, imagina, a gente aqui já está 80 dias, já vai fazer 80 dias daqui a pouco, dia 10. A gente já vai completar praticamente 80 dias. E o negócio de muitas pessoas fechados, né? Como que fica? Como que funciona? Não é fácil, é muito difícil. Sem dúvida. E é isso que eu acho que é legal, que é o papel da associação, despertar essas pessoas, né? Ajudá-los a criar essas alternativas,
E esses bate-papo é que serve para isso e que são fundamentais nessa hora, né? A palavra é colaboração. E uma coisa que eu digo assim, ó, é tão verdade isso, que se tivesse colaboração, cooperação, até mesmo dos próprios países, a gente já teria uns resultados bem significativos para tudo isso que está acontecendo em alguns de forma isolada, né? Porque a gente vê exemplos como a Argentina, que estão com um índice muito baixo, e o Brasil que está totalmente fora de controle em algumas regiões, como aqui no norte, né? Então, assim, isso é por quê? Porque não tem a colaboração, não tem a cooperação entre os governos, né? Internamente, a gente vê aqui que o presidente briga com o governador briga com o presidente. Cara, que coisa louca isso, né? A governo que não se dá bem com o prefeito, né? Então, tem que começar micro, né? Com essa cooperação micro de empresário com empresário, dentro da família, para que isso vá se expandindo por aí, né? Sim, legal. Sim. Uma coisa também que eu queria que tu compartilhasse, que faz parte do nosso tema, que é o desafio, e eu gosto quando você usa a palavra do empresário nortista, né? Porque, assim, é muito legal isso, porque algo eu sou do Sul, então a gente chega e vê uma cultura muito diferente, e nos negócios também, e você tem uma visão, assim, muito clara dessa... Eu gosto muito porque eu lembro que você sempre vinha com exemplos e tal, e você tem uma visão muito clara dessa diferença do empresário nortista. E queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, Lígia, sobre essa questão do desafio que é o norte, né, por uma questão geográfica, por uma questão de tudo, né, de tudo que envolve aqui. Fala um pouquinho para nós sobre esse desafio do nortista, empresário nortista. Então, Cláudio, assim, é uma coisa que me chama muita atenção, porque na maioria dos estudos que a gente faz, a gente concentra os nossos posicionamentos na metodologia Sudeste, Centro-Oeste, nos dados que os dados que oferecem a gente é sempre Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Isso, o eixo, né? Assim, por mais que os dados assim sejam interessantes e importantes, às vezes eles são diferentes da nossa realidade local. Então, assim, às vezes a gente observa muito isso. Eu estou fazendo um curso, qualquer que seja a modalidade. Aí eu tenho vários professores, eles são do Sudeste, eles atuam em São Paulo, por exemplo. E aí eles reconhecem a realidade de São Paulo. Apesar de eu ter uma empresa em Manaus e de Manaus ser a São Paulo do Norte, né, digamos assim, são totalmente diferentes. São realidades totalmente diferentes. Então, assim, a primeira que eu poderia te falar como um desafio que eu sempre observo é a questão da logística. Então, a questão de como que o empreendedor, no caso dele ser uma empresa de varejo, de atacado, ele tem que estar mais preparado com relação ao seu estoque. Então, aquilo que a gente estuda lá para o Sul, para o Sudeste, que o estoque não pode ser tão expansivo, porque vai mexer muito no teu fluxo de caixa, Aqui para o Norte ele tem que ser primordial, porque a tua venda ele depende de você ter a mercadoria imediatamente. Se você não tiver, deixa de ser uma empresa interessante. Então, assim, a logística, ela é extremamente... Ela é um desafio pontual, diário aqui para os empresários do Norte. Eu me refiro à cidade onde eu trabalho, Macapá, e à cidade que eu também atuo, que é Manaus. Então, imagina, lá você tem 6 dias de balsa para você chegar lá. Então, é muito tempo. Então, você tem que ter um preparo muito grande mesmo. Você tem que ter bem preparado no quesito estoque, no quesito qual produto que você vende mais, que você vende menos, qual que você consegue guardar mais para você fazer promoção. Tudo tem que ser muito bem estudado,
porque a nossa logística ela é um desafio diário. Então, se você não prestar atenção, você corre o risco até de ficar sem seus produtos mais vendidos, porque você não prestou atenção e perdeu um prazo de compra, entendeu? Uhum. Então, a logística é um desafio para o empreendedor nortista, onde em alguns momentos que a gente faz alguns estudos fora, a gente precisa sempre observar o outro, fazer o estudo, ponderar, mas trazer para a nossa realidade, porque nem tudo dá para a gente copiar, sabe? Nem tudo dá para a gente Sim. levar ao pé da letra. Nesse período de pandemia, uma outra situação que eu vejo assim como uma grande dificuldade para a gente é a questão da internet. Por exemplo, você começou a live e aí você falou, gente, tá caindo um toró aqui, eu não sei até quando a nossa conexão vai aguentar. E aí, imagina, gente, que pode ter a nossa empresa ali, agora nós tivemos lockdown, e nós estávamos com a nossa empresa ali no site. E nosso faturamento depende das pessoas terem internet. Ah, Lígia, mas não fica tanto tempo sem internet, assim, é impossível. Realmente, não fica. Mas se você está fazendo uma compra e aí o site não está carregando, e aí não tá rápido, não está aparecendo as imagens daquela velocidade que você está acostumada a ver, acaba sendo desinteressante a compra, acaba virando uma experiência até ruim, negativa, né? Nossa, que horrível, estou tentando carregar as fotos e eu não consigo. Então, é um desafio para a gente viver essa realidade tecnológica, que apesar de já ser uma realidade lá para o Sudeste, aqui para a gente é algo completamente novo. Entendeu, Cláudio? E assim, te fala no quesito Manaus também. Apesar de ser uma cidade muito grande, a minha empresa está localizada na Zona Leste lá, e são várias zonas, é muito grande, mas acaba que tendo também uma necessidade de você ver também o produto, sabe? Isso é uma coisa, já entra num desafio cultural. Por exemplo, aqui a gente tem pouquíssimo trânsito, aqui a gente tem acesso a tudo. Então, é muito mais interessante eu tirar um tempinho para ir no centro fazer uma compra do que, será que eu vou comprar? Ai, vai que vem errado, eu vou comprar pelo cultural do consumidor nortista, ela deixa também o empreendedor, o empresário muito assim, será que vale a pena investir tanto numa plataforma digital? E a gente fica muito na dúvida, será que pós-pandemia a gente vai conseguir manter as plataformas digitais contínuas, né, constante e tal, porque as pessoas vão continuar gostando de comprar desse jeito? Ou será que vai ter uma retração nessas plataformas digitais, né, para as empresas que estão vendendo? Eu, por exemplo, não vendia na plataforma digital e a gente teve que fazer o e-commerce das duas empresas, a gente tem um aplicativo também das duas empresas e a gente investiu de cabeça nisso, no delivery, porque a gente acredita que estamos na expectativa de pós-pandemia as pessoas continuarem com esse hábito e tudo mais. Mas é um desafio. É um desafio, porque lá no Sudeste, lá no Centro-Oeste, eles ainda têm, eles compram e chega com 2 dias, eles compram e chega no outro dia. Aqui a gente está fazendo compra de supermercado e está chegando com 24 horas. E é maravilhoso. Mas assim, 24 horas é um prazo estendidíssimo para supermercado, né? Para você ver. Agora, por outro lado, aqui nós evoluímos, eu digo no sentido geral, aqui nós conseguimos evoluir 5 meses o que a gente talvez evoluísse em 5 anos. Sim, então, isso foi de maneira geral. De maneira geral, mas assim, é isso que eu estou te falando, para o norte foi muito grande, porque algumas empresas, vamos lá, 80% das empresas lá do Sudeste, eles já têm a plataforma digital como um requisito básico para iniciar uma empresa. Entende? Quando que o Norte não. Então, tinha empresas aqui, que era, por exemplo, pizzaria muito famosa, que ela não tinha delivery. Ela não tinha delivery, porque o interessante era a experiência, era você viver. Eu
que ela queria? Ela queria experiência. Se você quisesse fazer um pedido, você pedia e ela te entregava lá, você ia buscar, mas ela não tinha delivery. Ela queria que você tivesse a experiência de viver aquele momento no restaurante. Aí, Cláudia, eu te pergunto, e durante todo esse tempo fechado? Porque o que nos foi passado? A gente teria 15 dias, vamos entrar em 15 dias de isolamento, primeiro decreto, sai somente empresas, ficam somente empresas essenciais e tal. Quando terminou os 15 dias, vieram mais 15 dias. E a gente está de 15 em 15 dias a toda semana desse jeito, né? Estamos a 80 daí, né? Já estamos em 80. E aí, o que a gente faz com os nossos funcionários, os prestadores de serviço, com os nossos fornecedores? E aí, algumas pessoas também perguntam, mas por que a empresa não tem por que a empresa não tem uma reserva de emergência? Gente, uma reserva de emergência, nenhum empresário está preparado para passar um dia fechado. Não existe. Quando a gente pensa em ser empresário, a gente pensa em abrir e vender a toda hora. Nunca se passou na nossa cabeça. A gente está preparado para um momento difícil, para vendas baixas, né? Mas, por exemplo, algumas empresas que tiveram que fechar completamente, faturamento zero, quem está preparado para isso? Né? Ninguém esperava isso, né? Ninguém estava esperando isso. Foi pego de surpresa. Inclusive, eu cheguei de Manaus no dia 15 de março, né? Com todos os planos e tal, direitinho do que fazer 2020. E aí, dia 19, começou o isolamento. Então, desprograma tudo que tinha. Faz tudo. Faz de novo, se é que consegue, fecha, não fecha. E fica aquela agonia. Mas olha, Lígia, eu acho que esse novo hábito, esses novos hábitos que as pessoas estão adquirindo, eles não vão voltar mais, né? Talvez, se sim, situações como essa agora no século XXI vão voltar a acontecer de alguma maneira, outra coisa. Agora é a hora da gente pensar, esses dias eu estava escrevendo no meu blog, né? É a hora da gente pensar, realmente imaginar o inimaginável. Isso, obrigado. Porque assim, é algo tipo, cara, ninguém imaginava que a gente ia viver isso aqui no início do ano, em fevereiro, lá, né? E a gente está vivendo agora. Então, isso quer dizer que as nossas empresas, elas precisam estar pensando em coisas assim, cara, como é que seria a minha empresa trabalhando 2 dias sem internet, por exemplo? Porque esses dias, semana passada, eu tinha inclusive marcado uma live 10h10 da manhã e não consegui fazer. Tava um caos, assim, a velocidade da internet estava horrível. E meus filhos estavam com aula online, e aí as mães também reclamando, ou seja, não era só um caso isolado, era a cidade toda. Isso vai ser talvez mais comum. E aí a gente tem que se fazer essa pergunta, como é que a minha empresa continua funcionando com internet baixa, sem internet, sem luz, sem, né? E por aí vai. Imaginar tudo isso realmente. E assim também, né, Cláudio? Quantas vezes a gente não conseguia imaginar uma reunião que não fosse presencial, né? Isso que a gente está fazendo aqui. E hoje a gente está conseguindo fazer de forma muito natural. Claro, se a ajuda da internet, com certeza, mas aí a gente conseguiu assim, a gente conseguiu evoluir muito nesse quesito, coisas que a gente a gente estava muito apegado a algumas coisas e por conta da necessidade a gente precisou desapegar completamente para se refazer e tocar à frente, né? Tocar adiante. Então, foi realmente uma evolução assim nos últimos 5 meses, uma evolução que seria talvez dos próximos 5 anos, ou aqui para o norte talvez até demorasse mais, Vitor. Sim. Todos nós aqui, né? Existe um delay, né? Aqui no norte para chegar às coisas, né? Exatamente. Lígia, e como é que tu vê assim, assim essa retomada? Como é que tu vê assim como é que é a palavra? Como é que tu vê assim essa questão das empresas se recuperarem nesse momento, assim? Ou a partir de agora? Que dicas tu daria? O que tu faria
fez ou já viu alguns empresários fazendo? Então, basicamente o que a maioria dos meus próximos, né, amigos empresários, e eu também acabou fazendo, foi a gente abraçar essa causa da plataforma digital. Então, antes eu preferia dizer para o meu cliente ali no WhatsApp: vem cá olhar a nossa piscina aqui no meu pátio, venha dar uma olhadinha pessoalmente e tal. Eu preferia buscar o cliente para atendimento presencial. Hoje, o meu trabalho é fazer com que ele tenha a experiência do digital boa, boa ou satisfatória, ou tão boa quanto era a presencial, o atendimento presencial lá na loja, para fazer com que fique mais cômodo para o cliente. Então, se eu observo que o objetivo do cliente é fechar a negociação ali através da plataforma digital, de um WhatsApp, de uma conversa de um WhatsApp, que seja feita dessa forma. Não tem mais aquela indução de trazê-lo para o negócio. E muito isso que você falou, essa questão de, assim, eu tenho uma expectativa muito boa, tem alguns lugares que já estão abrindo e as pessoas estão querendo comprar, né? Tá tendo todo aquele desejo de comprar, de ir para a rua, de ir fazer as coisas. Então, eu acredito que o mercado ele pode não ser como a gente imaginava, que 2020 seria aquela coisa muito melhor do que 2019, mas eu acho que vai ter um resultado positivo, já está tendo. Alguns próximos que eu estou falando que está conseguindo fazer essa mudança dentro das empresas, eles estão conseguindo ter um resultado já, e um resultado muito positivo, porque hoje o nosso objetivo é manutenção e sobrevivência. O que a gente ganha ali a mais é de soltar fogos, é de comemorar, é de, né, ficar muito feliz. Então, se a gente está conseguindo passar por esse momento de pandemia com manutenção, com sobrevivência, mantendo ali o nosso quadro, tendo uma visão melhor de como que estão os nossos processos internos e externos, de como que ele pode melhorar diante da situação a que a gente se encontra, eu acredito que eu tenho uma expectativa boa. Inclusive, eu falo que alguns amigos, infelizmente, tiveram que realmente fechar alguns negócios, mas geralmente, Cláudio, eram os negócios que já não estavam indo muito bem. Então, esses negócios que não estavam vindo muito bem, eles ficaram muito mal. Mas, assim, quem estava ali na média, eles estão conseguindo se superar. Inclusive, eu tenho feito venda, por exemplo, para um cliente dono de uma pizzaria e falou assim: eu consegui vender, crescer, comprar minha piscina à vista, porque eu vendi muito. Eu nem esperava que eu ia vender tanto. Entendeu? Então, tipo assim, uns choram, né? Tem um ditado: uns choram, os outros vendem lenço. Então, é muito isso. Você tem que, diante da situação que você se encontra atual, melhor, pior, ou mediana, de acordo ali dentro do teu negócio, você tem que ver, cara, eu tenho que passar por isso um dia após o outro, tentando lidar com a ansiedade, que é uma coisa extremamente difícil, né? É um aprendizado diário que a gente tem que fazer para lidar com a ansiedade, ter paciência e fé de que as coisas vão melhorar, porque, assim, como até uma mensagem final, eu até ouvi esses dias que nenhuma estação dura para sempre, né? E eu gravei isso e ficou muito assim, cara, é verdade. Então, independente da estação que qualquer um de nós estejamos passando, a gente precisa avaliar que ela não é para sempre. Melhor ou pior, a gente tem que trabalhar para fazer com que as próximas estações, né, sejam melhores ou boas ou mais interessantes, mas acreditar que essa situação que a gente está vivendo aqui não é para sempre, né? Claro, exato. Perfeito. Então, mas assim, eu tenho uma expectativa positiva. Eu acho que eu espero que os hábitos não voltem, né? Porque o investimento na plataforma ele existiu. Então, eu espero que as pessoas comprem, né, pela plataforma. Então, eu espero realmente que os hábitos não voltem, que a gente consiga evoluir culturalmente para esse mundo digital, igual é o pessoal do Sudeste, faz já com muito tempo, Sul, Centro-Oeste e Nordeste também. E acredito que
quando as coisas voltarem aos poucos, apesar das nossas cidades serem as mais atingidas, Macapá e Manaus, né? A gente consiga retomar aos poucos e fazer dar certo tanto o nosso negócio como vida particular, né? Cada um teve Também. cada um teve problemas. Exato. E aí a gente fica nessa expectativa de que quando tudo se retomar, a gente tenha pelo menos um caminho de aprendizado ali. A minha empresa pode não existir mais, mas eu aprendi, posso fazer melhor, posso continuar de melhor forma. Amém, amém. Que assim seja, né? Sim, E olha sim. só, já estamos chegando quase no finalzinho da nossa live e eu acho que é isso mesmo, viu, Lígia? A coisa não volta e eu acho que daqui para frente tende a ficar cada vez melhor porque cada um vai se ajustar de uma forma ou vai criar um novo negócio, né? É pegar limonada e fazer uma loja de suco de limão, né? Não é um limão e fazer fazer uma loja de suco de limão. E acho que é isso, assim, a gente vê isso como algo do tipo, em vez de atender apenas os clientes que antes você atendia, de repente você amplia ainda mais o teu tamanho, né? Você passa a atender não só a tua cidade, como o teu estado, como o teu país, como o mundo, que é isso que a internet está aí mostrando para todos nós, né? Então é realmente encarar isso como algo que veio e foi muito legal, né? A Grafel aqui escreveu: eu tenho fé que empresas que valorizem algo além do valor monetário permaneçam no mercado. Exatamente, é isso aí. E olha, como que algumas coisas vieram para ficar também, que é a solidariedade. E é isso que a gente está vendo cada vez mais, né? As pessoas sendo solidárias umas com as outras, e isso faz parte do capitalismo consciente. Então, as empresas que cada vez mais estiverem preocupadas com a sociedade, retribuir para a sociedade algo, ajudando de alguma maneira, elas vão estar realmente preocupadas com esse sistema e não apenas com o seu próprio programa, né? No seu próprio nariz. E aí, quando você se preocupa com o sistema se preocupa contigo. E essas empresas que atualmente agem dessa maneira são as que estão passando por essa situação de uma forma mais tranquila, com menos impacto do que algumas outras que cuidavam só do lucro, por exemplo, né? Então é bem interessante isso tudo, tá? Eu estou, inclusive, com um programa de retomada do crescimento, viu, Lígia? A gente está fazendo essa semana e vamos ter daqui 2 semanas uma nova turma aí online, que é um negócio que a gente está se adaptando, mas é de justamente isso, assim, de o que a gente precisa fazer para essa retomada e que ela já está acontecendo de algumas maneiras em algumas regiões e para algumas empresas, né? E como vai ser tudo isso daqui para frente, tá? Algumas considerações finais, temos aí 2 minutinhos. Cláudio, só mais uma vez agradecer a oportunidade e me colocar sempre à disposição de convites e o que mais você precisar, dados aqui do Amapá, a gente está à disposição em todos os sentidos. E a gente está esperando aqui, quando você veio fazer uma turma, a gente tentou fazer a negociação, uma turma de negociação através do Silvio. E, infelizmente, a gente não conseguiu tocar para frente, mas vamos esperar as coisas melhorarem para a gente te ter aqui de novo visitando a terrinha. Vamos sim, com certeza. Tenho muita vontade de voltar aí com vocês, tá? E vamos ver, eu também, Lígia, quero, assim, de novo agradecer o convite, você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, é um prazer. Também me coloco à disposição aí, caso você, os amigos, a CDL precisar de alguma coisa, eu estou à disposição também, tá? Acho que esse é o momento para isso, para a gente se ajudar, para a gente trocar uma palavra que seja. Às vezes eu ligo para alguns amigos e tal, e o simples fato de você se colocar à disposição, muitas vezes, faz a diferença. Então, muito obrigado para quem passou por aqui